Então a gente fala, né? Agora eu tô com a carinha melhor para conversar com a minha amiga, Sim. sabe? Eu que agradeço, é uma alegria poder vir aqui compartilhar e, de alguma maneira, minha experiência contribuir, inspirar aí os teus sonhos, os teus desejos. Então, uma honra atender Certo. seu pedido. Bom, deixa eu começar agora como a gente faz, deixa eu me reorganizar da Uhum. ativação. Tome seu tempo, sinta teus pés no chão, faça aí Isso. tua jornada para autorregulação. Bom, Cecília, eu me interessei muito pelo curso de terapeuta de si, Uhum. né? E eu já tinha lido aquele livro da focalização, voltei a ler, depois que eu entrei em contato com você, eu voltei a ler e achei focalização muito interessante. Eu já tinha percebido quanto que ela era boa, mas nunca com tanto foco como foi dessa última vez na leitura do livro, e eu fiz um paralelo junto com o SE, né? Certo, Que eu procuro certo. trabalhar muito com o SE. Uhum. Eu tenho algumas formações, mas o básico mesmo que eu procuro trabalhar é com o SE. Certo. Nos meus atendimentos individuais, bom, e eu também atendo criança. E fiz a formação de sintonizando com o Ale Duarte, que também é da experiência somática, mas voltado mais para criança. Não sei se Uhum. você conhece o Ale, eu acho que sim, Sim, né? conheço, conheço. Eu fiz até um módulo de trabalho de trauma com criança na formação em psicotrauma e a gente teve muita aula sobre a visão dele, né? Ele é incrível. Ele é E muito tem um bom. capítulo dele no livro Diálogos Estendidos, que é um livro da Liana, da Cornélia, e tem um Eu sei capítulo qual é. dele, sabe? E muito bacana a escrita dele, a visão dele, é incrível. É. E agora ele está fazendo um trabalho junto aos pais nessa pandemia para as pessoas que já têm a formação. Hum. E eu estou participando dessas palestras, né? Ele chama palestra, mas está mais um curso do que uma palestra. Uhum. E aí, resultado. Bom, com relação ao estudo que eu venho fazendo com o terapeuta de si, tem aquele módulo, aquela aula sobre modulação. Uhum. E esse negócio não está ficando, deixa eu ver. E eu tive uma época que tive vontade de fazer um trabalho, workshop, com alguns pais. Mas essa coisa de ser a professora, eu não me senti muito segura. Certo. Aí levei um pouco para o processo terapêutico, mas eu também não senti que a terapeuta ela apenas me falou o seguinte, que o ser professor era muito difícil. Isso tem uns 3, pois é, isso tem uns 3 anos. E Uhum. aí eu desisti totalmente, me deixou mais insegura essa frase, e eu desisti. Bom, não levei o aspecto, essa vontade adiante. Eu tenho uma formação em pedagogia. Uhum. Minha primeira formação foi pedagogia e trabalhei em recursos humanos em empresa. Nesse trabalho, eu resolvi ir para a área de psicologia, foi quando eu migrei para a psicologia e pronto. E aí, até hoje, eu trabalho com a psicologia. E aí, quando eu estava fazendo a aula veio de novo, o terapeuta de si, Uhum. de novo a possibilidade de ser a professora. Aí me fiquei curiosa de como que você conseguiu chegar aí para
que eu pudesse ter uma estrada de um modelo, Ok. já que o outro modelo foi me dado como muito difícil. E você Ah, faz isso com muita desenvoltura, não aham, é? sim. E a outra coisa são suas lives. Bom, e como é que está agora? Eu agora estou atendendo muito pouco online. Alguns fechamentos já estavam acontecendo presencial, e aí criança eu não estou atendendo online. Ainda não vi como eu poder fazer isso, então eu estou atendendo só adulto online. Essa Certo. semana me deu um clique de eu poder fazer uma divulgação de mim que eu nunca fiz Uhum, nas redes sociais, né? Nós fizemos já do espaço, a gente aqui tem um espaço, que é o núcleo de terapias, né? É uma casa onde trabalhamos 4 ou 5 psicólogos, um psicanalista, uma psiquiatra, sabe? uhum, E esse espaço a gente divulgou um pouco, também não foi muita coisa não. Mas agora eu quero botar o foco em mim como profissional. E aí eu contratei essa semana um pessoal que faz esse trabalho de marketing e a gente vai começando hoje. Ontem já tivemos o primeiro contato para fazer uma divulgação de meu trabalho e do atendimento que está sendo feito online, porque eu acho que isso vai demorar muito para que eu parta para presencial. uhum, sim. Aí o meu caminho está sendo assim: primeiro divulgar a mim online, que eu faço os atendimentos online. Depois ver a possibilidade de fazer algum. Aí eu estou estudando, vou montar, de fazer, começar talvez por uma live, aí está aberto. Depois um workshop aberto, entende? Uhum, sim. Tem muitos aspectos do que você está me perguntando, né? São muitas perguntas dentro de uma. Então, eu vou tentar cobrir tudo. Deixa eu só fazer um ajustinho aqui. Então, primeiro, a coisa do que você levou, você tinha vontade, né, de ser professora, e aí a terapeuta disse que era muito difícil e você já tinha a sua própria dificuldade, sua própria dor, no sentido de ter algum desconforto, algum impedimento interno que te dificultava dar aula, e com essa fala piorou, né, pelo que você Uhum, contou. uhum. Então, esse é um ponto importante da gente observar o quanto é sério esse lugar de terapeuta, né? Você experimentou o efeito. O que é? Porque aquilo que a gente ouve dentro do setting terapêutico, com uma pessoa que a gente está confiando, que está ali com um processo de guia, né? Nos afeta profundamente. Então, a gente tem que ter muita clareza e muita responsabilidade no que a gente leva de afetação nesse lugar de terapeuta. Sim. Então, por mais que eu possa, por exemplo, achar, se fosse o caso, que dar aula é difícil, não é meu lugar dizer para outra pessoa que é difícil, que talvez para ela não seja, sim, principalmente se ela tiver a possibilidade de transcender, atravessar, desbloquear o que quer que seja que esteja impedindo de executar, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que envolve você olhar e aí com outro profissional ou com outra técnica, com outra ferramenta, a focalização ajuda muito. Para isso em você que tem alguma questão em dar aula. Pelo que você disse, parece ser um sonho, parece ser algo muito importante para você colocar a sua voz no mundo, né? Colocar a tua guia. Você tem uma formação inicial em pedagogia, pedagogia é uma paixão, ensinar é uma coisa mesmo de vocação, né? Quem tem esse bichinho dentro de si dificilmente consegue acalmá-lo, né? E aí, respondendo como foi para mim, eu tinha isso de querer ser professora desde criança. Eu sempre, era o meu maior sonho, eu assistia a aula, eu lembro da sensação de ansiedade, de eu não via a hora de crescer para poder estar lá na frente no quadro negro, sendo eu professora. E na época não existia o que eu faço hoje, né? Quando eu tinha 7, 8 anos, dar aula online, ser trainer da área do desenvolvimento humano, nem passava. Então não tinha como eu sonhar com uma coisa que não tinha referência nenhuma.
Então, a referência que eu tinha de dar aula era aquela do quadro negro, da professora e tal. E, a princípio, eu queria até fazer magistério. E nasci de uma família simples, financeiramente com bastante limitação. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos, né? Oficialmente, eu já trabalhava em casa, já trabalhava com meu pai, mas oficialmente com 13 anos. Então, eu sempre trabalhei, estudei, trabalhei, estudei, trabalhei, estudei, trabalhei, estudei. E quando chegou o momento do colegial, eu tinha inicialmente a ideia do magistério, mas um ano antes de eu atingir a idade do colegial, acabou o magistério. Então, só tinha curso técnico e o curso normal. Então, eu fui para o curso normal. E aí, eu comecei a trabalhar em banco e fui seguindo a vida, pagando conta. E eu sempre ouvia isso: professor morre de fome, professor morre de fome, professor morre de fome. E isso foi ficando no passado. Eu fui simplesmente sendo engolida pela vida e trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Entrei nesse banco na área do call center, atendendo, né, teleatendimento. E eu fiquei quase 7 anos nesse banco. Cheguei a ser gerente de agência, de conta corrente em agência. E fiquei muito doente. E aí, nessa fase de banco e mesmo antes, eu sempre fui uma buscadora dentro da área do desenvolvimento humano. Por mais que eu fui engolida em trabalhar, estudar e me afastei da pedagogia no sentido de fazer magistério, de repente seguir uma carreira como professora mesmo, não foi possível seguir esse sonho, eu segui esse outro pelas necessidades da vida. Eu sempre estudei a área do desenvolvimento, eu sempre fui me formando, mesmo no banco, eu fui me formando. E aí eu escolhi primeiro a faculdade de psicologia, mas eu migrei para pedagogia. Aquilo de alguma maneira era mais forte. Eu queria entender a construção do conhecimento, eu não queria ter leituras só diagnósticos, eu queria entender como construir o conhecimento se dava dentro do ser humano. Aí eu fiz pedagogia, nesse esquema de trabalhando, estudando, né? Trabalhava de dia, estudava à noite no banco e fiz inúmeras outras formações, até que eu fiz uma em renascimento de respiração consciente, isso eu estava com 22 anos, e ali eu entendi que a minha história era guiar pessoas, era ser terapeuta, e aí eu mergulhei em me formar em tudo voltado nessa área e formação profissional mesmo. E já quando eu encontrei a focalização, depois que eu já atendia, mais ou menos, tinha um consultório, não era 100% cheio, eu migrava, conciliava com outras coisas, estava indo, né, me formando mesmo como terapeuta, me tornando terapeuta que eu queria ser. Aí já tinha saído do banco, tive que fazer uma recuperação de movimento do braço direito, que eu tive uma nevralgia, tive um problema sério pelo estresse do banco. Já na focalização, o consultório começou a encher, já formada em experiência somática, já formada em hipnose e várias coisas, enchendo. E focalizando, aí eu reencontrei aquele sonho perdido, né, daquela menina. E eu fiquei, assim, alucinada. Eu tenho que ensinar. E ao mesmo tempo desse desejo resgatado de querer ensinar, de querer colocar essa voz no mundo, de me reconectar com esse lugar de ser professora, estava aliado com ensinar focalização por acreditar que quando o profissional acessa essa qualidade de conversar com o próprio corpo, de ter uma presença mais qualitativa no setting terapêutico, para não cometer esse tipo de coisa de falar para o cliente que é difícil mesmo e interromper um sonho que há 3 anos está paralisado pela tua fala. Eu decidi que eu queria ensinar profissionais da área. E aí eu decidi me certificar professora de focalização. E aí eu fiz um curso diretamente pelos Estados Unidos, uma formação profissional, como trainer de focalização com a EN. Mas foi focalizando e recontatando esse lugar que queria muito isso, que foi despertado pelo desejo de ensinar a focalização para profissionais, para apoiar profissionais, que eu juntei as duas coisas e venho, né, nessa coisa de ensinar. Então, como que eu fui também, no começo eu tinha uma questão com exposição,
né? Eu ficava com muito medo, assim, como é que eu vou lá falar, o que vão achar, o que vão pensar. Então, uma das coisas que me ajudou muito a atravessar aquilo que me prendia, me segurava e estava tentando me proteger de tantas coisas que eu já tinha passado com relação a ser ferida e tudo mais no contato com o outro, foi focalizando e me sentando com aquilo em mim que tinha medo. Então, não é que você é difícil para você ensinar. Para algo em você é difícil ensinar. E você, Kátia, quer ser professora. Né? Então, uma vez que você, Kátia, quer ser professora e algo em você tem medo, ou algo em você tem receio, ou algo em você está bloqueado, alguma coisa assim, a sua tarefa, aí você pode trazer toda a sua bagagem como psicóloga, como terapeuta, como, né, quem cuida, para atender a sua cliente interna, que é essa em você que tem medo. É essa em você que tem receio. Uma vez isso cuidado, uma vez isso olhado, e quando eu digo atender, não é tentar convencê-la que ela tem que aceitar. Esse é o caminho que a gente dá com os burros na água. É ajudá-la a saber que você pode amá-la, que você pode respeitá-la, que você pode aceitá-la do jeitinho que ela é. E quando isso em você se sente amado nessa qualidade, isso em você se transforma em algo muito maior do que a nossa racionalidade é capaz de compreender. Né? Não é A e B, não é deixar de ser A para virar B, mas é permitir que um processo de transformação realmente aconteça. E aí você, de repente, se vê aí ensinando de um jeito que inicialmente você nem pensou direito, sabe? Não é tão concreto, ipsis literis. Quando eu olho para o meu sonho de criança, de ser professora, e eu me vejo hoje fazendo live, dando aula em plataforma e gravando, isso não passou na minha cabeça quando era criança, não tinha como passar. Mas o meu saber, esse saber do corpo, esse saber que existe em nós, sabe. Então ele vai, quando a gente vai entrando em contato com isso e ficando mais em fluxo, a gente vai indo para esses lugares onde a gente realiza e acessa coisas até maiores do que aquelas que a gente foi capaz de assimilar inicialmente, né? Então, tem esse lado. E aí eu fui também me habilitando, né? Eu acho que, como eu sou formada em pedagogia, e depois da pedagogia, eu sempre olhei muito para aquilo que facilitaria a minha comunicação. Então, eu estudei muito comunicação, a própria hipnose ericksoniana, eu li muito, estudei muito comunicação não violenta. Eu assisto TEDs, assim, eu sou, sei lá, uma viciada em TED. E tudo que é ligado à comunicação, a como você chega no outro, educação para adultos, sabe? E isso é um saber que não é um saber assim, eu não sou, não é um, quando eu falo que eu sou uma viciada em TED, eu não tenho um curso, né, dizendo assim, nossa, então pelo fato que eu assisto uma TED por dia, eu sou formada, não, mas eu consigo ir compondo essa arte do ensino no sentido de como é que eu posso fazer a minha comunicação chegar da maneira mais assertiva, mais potente, que toque mesmo a outra pessoa, que floresça algo lá, que desperte algo lá, que mova algo lá, e esse mover faça o processo nessa pessoa que nesse momento é minha aluna ou meu aluno, né? Então, eu acho que essa paixão é a principal guia para mim, e eu imagino que será para você à medida que você se permitir tocá-la, tocar a sua paixão pelo ensino, tocar a sua paixão por ser professora, deixar ela te guiar. E ela vai guiar você também no sentido de cuidar, né, dar suporte para aquilo em você que tem medo, ou qualquer outro sentimento mais restritivo em relação, né? Então, antes de você se pegar pelo colarinho e falar, vamos lá fazer a live, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que é um caminho que pode ser muito violento e machucar muito isso em você, que muitas pessoas optam por esse caminho do, eu posso, eu consigo, eu sei lá o quê. Eu considero um caminho muito violento e que machuca partes em nós. Você pode ir ser um caminho mais
abraçador, sabe? Que abraça as partes de você que não estão prontas e vai indo nesse pulso amoroso em direção à tua paixão. E a tua paixão vai te guiar, sem a menor sombra de dúvida. Foi longa a minha resposta, né? Não, não. Mas ela foi avaliativa para mim. Eu fui avaliando cada ponto que você foi colocando, né? E realmente tem algumas traumas com relação à questão do ensinar, Uhum. né? Que seria o seguinte, assim, aí você fala assim, não, eu já aprendi, algo em mim, né? Eu acho que essa frase eu tenho usado muito, É muito, muito, muito. poderosa essa bicha dessa frase. É, transformar algo em mim é muito transformador, né? Mudar, transformar a frase. Mas eu estava colocando alguns pontos, à medida em que você estava falando, eu estava colocando alguns pontos. Uma das coisas é esse medo da exposição. Esse medo da exposição, ele sempre me acompanhou e eu sei a origem dele, né? Eu já, com tanta terapia, dá para entender qual foi a origem dele. Mas ele ainda está em mim. Ou seja, há conteúdos em nós que apenas compreender não é o suficiente, né? Exato. É um passo importante e ainda assim não é o suficiente para um passo de transformação. Isso é um Isso. insight muito importante, porque ele tem consequências clínicas, né? Quando eu entendo que muitos conteúdos não basta apenas compreender no aspecto racional, eu entendo, eu preciso de alguma outra instância que me ajude a estar com isso em mim, que está nesse mesmo lugar, que não sai desse lugar, ou seja, há uma paralisia. E se há paralisia, há traumatização. Exatamente. Aí foi o que, à medida que você ia falando com relação a isso, eu entrei em contato com vários eventos, situações de traumatização que envolve o ser professora. Uhum. Então, eu penso, Cecília, que o caminho vai ser fazer esse trabalho ainda muito profundo de algo em mim me dá medo, algo em mim me deixa insegura, algo em mim, 3 pontinhos. Sim. Esse é o primeiro passo, né? O algo que tem medo, que te segura, ele acredita que te segurar é o melhor que ele pode fazer para te proteger. Em relação à dor que ele imagina que você sentiria se você se expusesse. E essa imaginação desse algo em você que tem medo está conectado com alguma dor que você sentiu por exposição. Então, enquanto isso em você não confia, que você realmente dá conta de se expor, e mesmo que aconteça desafios, você está vivendo de um outro lugar, você não é mais uma possível pequenininha que talvez tenha atravessado aí uma exposição, isso em você segura. Então, a primeira grande mudança de perspectiva que a gente faz é: isso em mim que me segura não é um sabotador. Não é algo que te quer mal. Isso que te segura ama você e acredita que te segurar é um ato de amor. Porque na perspectiva dele, se a gente fizesse uma analogia, aquela mãe que não deixa o filho sair e ele fica muito bravo e ela sabe que naquele lugar que ele iria, na perspectiva dela, ia ter algum perigo, então ela quer evitar que esse perigo. E eles estão brigados, eles não estão de bem. E ainda assim, nesse contexto, tem amor. Uhum. Naquele Que momento, protege, né? e isso não quer dizer, só para não confundir, então, a figura da mãe com essa figura da parte protetora que segura.
como a mãe está certa, então essa parte está certa, a gente não está falando dessa perspectiva de certo e errado, a gente só está dizendo que isso em você não é um sabotador, do mesmo jeito que uma mãe não é uma sabotadora, e também não quer dizer que a mãe está 100% certa, que na festa ia acontecer alguma coisa, era uma possibilidade, mas talvez não, e essa pessoa não pôde viver isso, né, esse filho, nessa metáfora que eu estou trazendo. Como também aquilo em você que tem medo que algo aconteça, não é a verdade, não é que vai acontecer. Ele simplesmente tem medo que aconteça. Pode ser que sim, pode ser que não. A vida é a vida a cada momento, né? Então é uma visão também cristalizada. E ainda assim não é um sabotador e ainda assim não é algo que te quer mal. Quando a gente muda um pouco o nosso olhar para isso em nós que nos segura, em vez de olhar para isso em nós como um inimigo, olhar para isso em nós como com um olhar curioso de uau, o que será que acontece para que isso em mim se sinta assim? Né? Deixa eu tomar um tempo para conhecer isso em mim, essa porção de mim que me ama tanto a ponto de me impedir de sair, me impedir de falar, me impedir de expor. Então, quando a gente faz esse primeiro movimento, o que geralmente acontece é que a gente descobre que esse que protege, na verdade, está tentando proteger um outro algo em você que é o ferido ou a ferida, que é aquilo que experimentou a dor, que isso está projetando no futuro, mas na verdade ele está conectado ao passado, né? Sim. Então, à medida que a gente consegue, em primeira instância, desenvolver esse relacionamento com esse que tem medo, a gente vai acessando. Ele é o guardião, ele nos leva até aonde realmente está aquilo em nós que nos feriu. E aí, quando aquilo em nós que foi ferido começa a se curar, como uma ferida que cicatriza, não tem mais por que ter guardião. Entende? Assim, agora não tem mais o que guardar, tá cicatrizado. E aí acontece uma mudança onde você simplesmente se sente disponível para viver a vida, que pode ser uma grande coisa muito bacana, pode ter desafios, porque a vida ela é exatamente isso, ela é uma recorrência de eventos muito legais e eventos muito difíceis. E a gente vai lidando com isso, né? Uhum. Então, à medida que a gente vai então se desprendendo daquilo que são lugares em nós perdidos no tempo, congelados no tempo e na história de nós mesmos com as nossas feridas, e essas feridas vão se cicatrizando, a gente vai ficando disponível para o tempo presente, com os recursos e com a força que a gente acumulou também. Porque se eu tinha uma geleira dentro de mim agora e ela descongela, agora eu tenho água em fluxo para mim, né? Então, aquilo também que ficou preso também vira força. Então, é nesse sentido que a gente pode pensar também em crescimento pós-traumático. E te leva a falar também como professora de uma experiência de pele, né, de uma experiência vivida em primeira pessoa, de eu vivi isso, né? Eu posso falar desse lugar, eu posso me conectar com você na sua dor. Eu compreendo dessa água, não quer dizer que eu sei o que é para você. Eu não sei qual é a sua dor, Kátia, né? Eu não posso dizer isso, é uma afirmação errada. Agora eu posso dizer, eu imagino que é esse bloqueio, porque eu conheço esse lugar de bloqueio, eu visitei nas minhas estradas, né? E nesse lugar a gente se conecta mais. Então, como professora, isso também é o meu conteúdo de lecionar, as minhas dores, aquilo que eu transcendo, aquilo que eu aprendo no meu crescimento e no meu desenvolvimento, também é conteúdo de lecionar. E aí é um lugar de encontro também seu, porque eu imagino que o que você quer ensinar esteja dentro do contexto, né, da área do desenvolvimento humano e tudo que você vem estudando ao Sim. longo desses anos. Sim, seria mais em contato com os pais, né? Fazer workshops com os pais, fazer mais um contato assim, mais direto com E os eles pais. precisam tanto. Pois é, né? E eu tenho muito. Quando eu comecei a trabalhar com criança, eu percebi que não dava só para ficar com a criança. E Não aí o dá. que é que eu fiz? O que é que eu faço? Os atendimentos sempre tem uma vez no mês ou a cada necessidade um contato com o responsável. Uhum. Mas é um contato assim. E
Mas até às vezes esse contato, a depender eu elejo aquele pai muito maior do que eu. Muitas vezes eu tenho que me autorregular para fazer esse atendimento que já é para mim um momento de exposição. Essa figura que você trouxe, essa imagem, né? Você pequena e o pai da criança grande, isso já conta pra gente de uma pequenininha em você, que naquele momento você fica identificado, ou seja, você se torna a pequenininha, né? Isso é. Então, o que é bonito disso é, cada vez que ela aparece, que seja como uma situação como essa, eu tô lá com o pai e eu me sinto como aquela pequenininha, é o contexto que ela consegue te mandar um recado, ei, eu tô aqui, você pode me ver agora, né? Então, se dar conta disso te ajuda a criar esse espaço de desidentificação, onde eu percebo que algo em mim se sente uma pequenininha diante desse pai. E eu tô aqui agora. Entendi. Então, isso já é um recurso e um manejo mesmo que te auxilia a se manter a grande e adulta na relação com esse pai e, ao mesmo tempo, te deixa ciente que no teu trabalho de desenvolvimento com um terapeuta, um outro terapeuta, por favor, essa que falou que é difícil, já, né, acho que não é legal continuar, porque já tem as nossas limitações ainda, vem o terapeuta me dar mais? Por favor, não, né? Então, dentro do teu trabalho, seja focalizando, né, que é uma coisa muito legal, enfim, aquilo que você escolher para esse reencontro, aí então você possa se orientar, aí é uma palavra da experiência somática, né, me orientar para aquilo em mim que se sente daquela forma diante do pai. Isso já tem um monte de dica aqui, né, Kátia? É verdade. Já É tá dando verdade. aqui as pistas Tem todas. umas pistas todas e me leva ao seguinte, certo, há um caminho e a outra coisa, Cecília, que como eu estou com vagas em casa mesmo, que eu estou em casa sempre, né? E eu sou meia-avó, eu já estou a caminho de ser vó. Meu filho está com a esposinha dele grávida e eles Ai, que moram, um mora delícia. fora, um mora no Porto Alegre, que ela é de Porto Alegre, mora em São Paulo, mas eles, devido à pandemia, eles foram para Porto Alegre. E o outro também é casado, mora aqui, mas ele está lá no canto dele. Bom, quero dizer a você que eu estou com bastante horário vagos e eu foquei muito para fazer curso, para, né, participar de algumas lives. E essa semana passada também eu vi que eu estava me enchendo muito com essas coisas, sem aprofundar o que eu já tinha selecionado que eu queria, que terapeuta de si, o sintonizando com a família, que é o do Ale Duarte, né? E também me inscrevi no curso com o Amid, eita, da física quântica, que eu acho muito interessante. Claro que eu não foco nas coisas que são físicas, eu foco no que ele fala dessa parte do todo, né? Mas por que que eu disse isso? Eu me perdi. Sim, então eu estou focando agora para parar um pouco mais de participar de live, dessas coisas, para focar nessas coisas que eu já selecionei. Inclusive, até algumas que você está fazendo, eu não me inscrevi, apesar de ter me despertado uma curiosidade. Por exemplo, uma que você vai fazer agora, apego e focalização. Se eu não me engano, o título é assim. Foi ontem. Isso. Eu já não me inscrevi, porque é isso que eu quero chegar. Eu quero ver a possibilidade de, quando você for fazer o curso de focalização online, eu fazer. Para que eu possa aprofundar mais essa técnica, que eu estou achando ela muito boa, para juntar com o SE. É um casamento lindo, você vai adorar.
É um casamento lindo, né? O Peter, ele fala do Eugene, ele importou o termo Feldsense, né? Que o Eugene desenvolveu para a experiência somática. É um casamento lindo, Kátia, é um casamento lindo. E quando eu li os livros do Peter, foi aí que eu comprei o livro da focalização, porque ele fala da focalização, né? Sim. No Despertar do Tigre, se eu não me engano. Uhum. Bom, mas onde eu quero chegar é o seguinte, Cecília, para a gente ir fechando, né? Eu estou sentindo agora uma sensação e uma vontade de fazer esse caminho junto com você, fazendo talvez umas sessões terapêuticas de focalização, que você pudesse me ajudar a limpar toda essa história voltada para o ser professora. É um prazer, uma honra fazer essa jornada com você. A gente marca. A minha proposta é que, em vez de limpar, a gente possa simplesmente amar essa história em você. Não tem nada sujo, né? Que a gente possa acolher, trazer de volta, estar com as porções de você que sofreram, o que quer que tenham sofrido para terem ficado com tanto medo. Então, se tem alguém com medo, algo aconteceu para que o medo exista. Então, não se trata de limpar, se trata de reencontrar, se trata de estar com, se trata de dizer eu estou aqui agora e a gente viver desse novo lugar. E se isso fizer sentido para você, se você acha que viver esses reencontros nessa jornada dentro de você faz sentido, vai ser uma honra te acompanhar. Chega, me emocionou um pouco. Eu acho que sim, até mesmo para isso que você falou que aconteceu em você, que surja de uma maneira que é natural, que invada todo o meu espaço. Isso. A vida sendo a vida, porque a vida é mistério, né? A gente quer controlar e a vida é mistério. Ou será que alguém planejou essa pandemia? Alguém sonhou com isso? Acho que não, né? E que isso vá sendo um fluxo leve. Isso. Né? É como você fala, vai ter algumas situações que eu vou ter que né? É o que a gente chama no SE dos ataques. Alguns ataques, mas não que esses ataques sejam desreguladores, mas que eles sejam harmonizadores, sejam autorregulados. A Liana fala uma frase que eu amo e eu quero deixar ela aqui com você, que diz assim: o terrível da vida não é o trauma, não é o ataque, não é aquilo que nos acomete. O terrível da vida é não sair deles. Isso. Né? É não ter recursos ou suporte ou apoio para conseguir atravessar e poder cicatrizar o que foi ferido, porque algumas coisas vão nos ferir, ou poder descongelar o que nos congelou de tanto tamanho susto que nos acometeu, a gente conseguir soltar e aí então voltar para o fluxo da vida. Esse é o terrível, é não sair. Isso. Né? Então a gente pode sair. Isso. E quando a gente tem companhia, a gente sai mais rápido. Pois é, Cecília, é isso que eu quero, a sua companhia para eu sair mais rápido. Essa é uma honra. Essa é uma honra.